Olha o Sérgio Moro aqui de volta. Foi se meter na discussão do Lula com o Campos Neto, lá no Senado Federal, e passou vergonha, né? Para variar, foi acusar o Lula de estar fazendo algo errado, só que ele acusou o Lula de estar fazendo justamente o que o Campos Neto faz, que é não ter independência, é agir politicamente. Sendo assim, né? Que o Lula é presidente da República, ele foi eleito para fazer política. O Campos Neto não. O Campos Neto, por lei, tem que ser independente. Não pode ficar se reunindo aqui e acolá com políticos, com banqueiros. Por que ele se reúne só com banqueiro e não se reúne com trabalhador? Campos Neto. O Banco Central é independente para quem? Sabe? O Sérgio Moro foi meter a colher nesse pote de mel aí e saiu cheio de ferroada, porque o Renan Calheiros e o Jacques Wagner responderam ele à altura lá no Senado. Certo, pessoal? Antes de soltar o vídeo aqui, ó, deixa a curtida, tá, galera? E diga de que cidade vocês estão assistindo aí. Muito importante pra gente saber isso aqui, ó. Vamos ver o que o Moro disse aqui, ó. Passou vergonha, Marré. Na América Latina, nós temos não raramente uma tradição de populismo. Seja populismo de um lado ideológico, seja populismo de outro lado ideológico. Começou vira-lata, como ele é, né? Vira-latismo. Na América Latina, nós temos uma tradição de populismo. Aonde que é bom, Moro? É nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é que é maravilhoso, né, Sérgio Moro? É um vira-lata de marca maior, né? Isso faz que nós precisemos, muitas vezes, reforçar o tom professoral, não consegue se expressar direito, comete erro de português, num tom professoral, como se conhecesse muito sobre os assuntos que fala, né? Não entende nada de política, de história, para vir dizer que na América Latina o mal do populismo. Por favor, senhor Sérgio Moro, recolha-se as suas insignificâncias, rapaz. Segurança e a proteção das nossas instituições. Se não nos faltássemos razões para a PEC, aqui, com todo respeito a quem dela discorda, hoje tivemos um exemplo. Porque hoje nós vimos um ataque do presidente da República, um ataque pessoal, contra o presidente do Banco Central às vésperas de uma reunião do Copom. Se não fosse a garantia da independência do Banco Central, muito bem aprovada por essa casa, pelo Senado, pela Câmara, de autoria de Vossa Excelência, certamente o presidente do Banco Central já teria sido demitido há muito tempo. O que colocaria o Brasil num cenário de absoluta instabilidade da política monetária. Não, pelo contrário, faria um bem tremendo. Faria um bem tremendo para o orçamento público, para o panorama fiscal brasileiro, que o Campos Neto tivesse sido demitido já. O Brasil estaria muito melhor sem Campos Neto hoje, porque fazem 18 meses que Campos Neto freia a economia brasileira. Com essa taxa de juros que é a mais alta do mundo em termos real. A forma como eu entendo a PEC, ela visa reforçar a autonomia do Banco Central. Nós ouvimos há pouco aqui do senador Sérgio Moro que essa questão do Banco Central transcende uma questão de governo. E isso, senhor presidente, é verdade. Mas o que ficou claro na intervenção do André Lara Rezende, coerente, objetiva, consequente, foi que essa discussão não transcende a questão fiscal. Pelo contrário, a agrava. Nós estamos vivendo no Brasil uma circunstância dramática. Nós tivemos implantado no Brasil o presidencialismo orçamentário. Depois do governo anterior, o Congresso Nacional se apoderou do orçamento. Hoje a participação congressual no orçamento é de 53 bilhões de reais, sem qualidade absolutamente nenhuma. Eu também, como Alessandro, eu tenho muita dúvida a respeito da PEC, da sua eficiência, da oportunidade de discussão. Muita, muita. E acho até que o presidente do Banco Central, que provavelmente tem inspirado essa mudança, ele poderá contribuir com esse debate para que nós sentemos todos
façamos uma verificação qualitativa da nossa dívida pública. Não se fez no Brasil isso nunca. É a grande reforma que nós estamos precisando fazer, nunca. E aí se discuta a autonomia financeira do Banco Central, mas num contexto de equilíbrio fiscal também. O presidente Lula, senador Moro, fez uma crítica ao presidente do Banco Central. Isso não interfere na autonomia. Interfere na autonomia, sim, e no próprio mercado de câmbio, declarações que o presidente do Banco Central sistematicamente tem feito com relação ao equilíbrio fiscal do Brasil. Ele tem cobrado isso todos os dias. Essa é uma oportunidade, a discussão dessa PEC do Vanderlan é uma oportunidade para que nós possamos verificar como um todo o déficit público, ver essa questão da renúncia fiscal, que já passa de 700 bilhões de reais ao ano, uma grande parte com a participação do Congresso Nacional, é isso que nós podemos ter. Eu defendi a... Aí o Renan Calheiros tocando em temas importantes, hein? Não esperava ouvir o Renan Calheiros, hein? Éramos felizes e não sabíamos quando tínhamos Renan Calheiros presidindo o Senado, né, em um congresso no período pró-bolsonarismo, né, pessoal? Tocando na questão das emendas, hein, desse apoderamento que o Congresso fez do orçamento, aí ele falou em 50 e tantos bilhões em emendas, né, sem qualidade nenhuma de investimento, essas emendas parlamentares, tocou na questão do serviço da dívida pública, né, que é exatamente essa questão da taxa de juros, né, são entre 700 e 800 bilhões que a gente entregou já em 2023, né, por serviço da dívida pública para banqueiros, para ricos e bilionários, para rentistas, que vivem às custas dessa taxa de juros, que eu repito aqui, é a maior taxa de juros real que se pratica no mundo. Se não é a maior, é uma das maiores. A nossa inflação está em 3,9%, a taxa de juros está em 10,5%. Calculem aí, dá mais de 6,5% de juro real, acima da inflação. É muito juro, pessoal, é muito juro. Essa taxa de juros do Brasil poderia tranquilamente estar entre 4,5% e 5,5%, isso traria uma economia aos cofres da União, uma economia orçamentária de aproximadamente 200 milhões. Se essa taxa já tivesse baixado aí de 10,5%, vamos lá, para 5,5%, vamos ser tímido, né? Eu acho que poderia baixar 4,5%. Mas digamos que baixa 5,5%, cair 5 pontos percentuais, são 200 bilhões a mais no orçamento, a menos no bolso dos banqueiros, dos investimentos estrangeiros que têm títulos da dívida pública, né? E 200 bilhões a mais no orçamento para saúde, educação, infraestrutura, construção de moradias, políticas públicas. 200 bilhões tu paga o Bolsa Família, ainda sobra dinheiro aí para farmácia popular, para mais médicos, para Minha Casa Minha Vida. Faz tudo isso com 200 bilhões. 200 milhões, pessoal, é mais da metade de todo o serviço anual do INSS de pagamentos de benefícios. Olha a grandeza de números que a gente está falando. E esse Campos Neto é inimigo, é sabotador da nossa economia, como diz a Gleide Hoffmann, né? É sabotador da economia brasileira ao manter essa taxa aí em 10,5%. A independência e a autonomia do Banco Central. Mas essa é uma independência para todos, para a política, para o mercado, para as autoridades. Eu não sei se a independência do Banco Central, com todo respeito, ela se compatibiliza com os posicionamentos do atual presidente do banco. Quando ele vai vestido de pijaminha votar no dia da eleição, a indicar em que candidato ele estava votando. Quando ele vai participar de uma reunião no governo de São Paulo... De pijaminha, essa é boa, né? Pijaminha da CBF, aquele. E se colocar como provável futuro ministro de um futuro candidato a presidente da República. Essas coisas precisam verdadeiramente ser discutidas.
E acho que o presidente da República, ao dizer que vai fazer uma verificação do gasto público e que se compromete a cortar, ele está fazendo exatamente o que devia ter feito desde o momento que assumiu, que tomou posse na presidência da República do Brasil. Eu quero aqui, nessas poucas palavras, deixar, a exemplo do Alessandro também, as minhas dúvidas com relação à oportunidade de aprovação desta PEC, em que pese o mérito, sobretudo da iniciativa do senador Vanderlan. Como o presidente da República foi citado, já hoje pela segunda vez na minha presença pelo senador Moro, eu quero reprisar as palavras do senador Renan. Repare, eu acompanho o presidente Lula desde seu primeiro governo, fui seu primeiro ministro do Trabalho. Ele contratou, escalou para ser presidente do Banco Central, nada mais, nada menos que um ex-dirigente do Banco de Boston. Então não me parece que essa pessoa estava disposta a fazer populismo de esquerda ou de direita. Ele colocou um homem que conhece a matéria e que é fiscalista, como tocou o banco. E vou contar experiência pessoal. Eu, ministro do Trabalho, primeiro ano do governo do presidente Lula, 2003, eu vou lá cobrar o nosso compromisso de campanha de dar um aumento real ao salário mínimo. Falo eu com o ministro do Trabalho, falava o ministro da Fazenda, Palocci, e falou também o presidente do Banco Central. O presidente Lula ouviu a todos e optou por uma saída conservadora. Não deu um centavo de aumento de ganho real ao salário mínimo. Segundo ano, 2004, eu ainda ministro do Trabalho. Volta-se à mesa do presidente da República, o mesmo debate. Que reajuste vamos fazer ao salário mínimo? Eu, de novo, cumprindo minha tarefa como ministro do Trabalho, demandei um aumento com ganho real. Falou o ministro da Fazenda, falou o presidente do Banco Central, arbitra o presidente da República, arbitrou pelo conservador, não deu pelo segundo ano consecutivo ao ganho real, ao salário mínimo. Eu voltava à minha Bahia e tinha que explicar para o meu povo, do meu partido, que ele não tinha ido para a direita, que ele estava sendo apenas responsável e cauteloso, porque sabia o que poderia acontecer se exagerasse na dose do gasto. O resto das histórias, Vossas Excelências conhecem. Como ele saiu do governo, como ele ultrapassou esse período todo. Então, não busquem ali um irresponsável fiscal. Não busquem ali um irresponsável fiscal. Não existe essa figura na cabeça desse senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A única coisa que ele diz é que ele não vai botar o torniquete na área social como foi colocada durante 4 anos do governo anterior. Não há populismo, presidente Plínio. Não há populismo aí. Vou repetir, o presidente do Banco Central durante 4 anos foi Henrique Meirelles e teve total autonomia sem que a autonomia formal tivesse sido declarada à época. Eu prefiro ficar no campo que Vossa Excelência disse. Vamos ver como melhorar e não a gente cair em algo que acaba inviabilizando o debate, nos cegando, que é o debate meramente ideológico, se é populismo, se não é populismo. O presidente, como já disse o senador Renan, fez críticas a algo que eu acho que não é pertinente, a liturgia do cargo de presidente do Banco Central. Não me consta que o presidente do Banco Central nos Estados Unidos saia em favor de quem quer que seja participando de ato político. Não é próprio do presidente da República, não do presidente do Banco Central. Então, se a autonomia é para isso, ela está sendo mal utilizada. Então, não estão compreendendo o que quer dizer a autonomia do Banco Central. Então, é só para deixar claro que o presidente Lula vai continuar respeitando a responsabilidade fiscal, respeitando agora. Não foi o presidente Lula. Nos primeiros meses do primeiro ano desse governo Lula, foi o presidente Lula e mais a torcida do Flamengo, do Vitória, da Academia, do Mercado Financeiro, da Febraban, que achava que os juros mantidos estão altos. Como hoje o juro neutro calculado pela própria equipe do Banco Central é da ordem de 8,5, nós estamos a 10,5, ou seja, aplicando uma política claramente contracionista. Vou repetir, quem está dizendo o número não sou eu, é o Banco Central. O juro neutro é 8,5, nós estamos trabalhando com 10,5. Tudo bem, é a política que foi adotada, mas se não for contracionista é o quê? Obrigado, senador Jacques Wagner. Senador presidente. Tá aí. Obrigado ao Cortes 247 aí por trazer este recorte, né, dessa sessão. E o Jacques Wagner e o Renan Calheiros pontuaram muito bem, né? Tecnicamente não existe nenhuma justificativa para a manutenção da taxa de juros em 10,5%, né? Essa sessão aí aconteceu no começo da semana, né? E a taxa de juros terminou sendo mantida, né, nos 10,5%, não houve a redução, e assim, pior de tudo, né,
o comunicado do Copom deixa claro ali que foi por unanimidade de votos, né? Portanto, os 4 conselheiros, diretores indicados pelo Lula já, né? São 9 diretores no Banco Central que decidem, e nós temos 4 indicados pelo Lula, concordaram com a não redução da taxa de juros, né? O que piorou muito a situação, né? Ficou muito ruim essa história aí dos diretores indicados pelo Lula, né? Concordarem com essa posição aí do Campos Neto, né? Ficou ruim para o PT, que entrou com uma ação na Justiça, ação popular para afastar o Campos Neto. Ficou ruim para o Lula, que passou a semana inteira dando entrevistas e travando esse enfrentamento, colocando esse debate na mesa e no cenário, né? E aí os 4 diretores realmente... Eu realmente não entendi, achei que foi péssimo. Eu vi a Tereza Cruvinel, a gente já gravou um vídeo aqui com a Tereza Cruvinel, justificando que já estaria perdida a votação para não complicar a situação desses diretores em relação ao mercado, eles teriam deixado, né, para não criar um incidente político, teriam votado junto com o Campos Neto, mas aí pelo contrário, acho que eles criaram um evento político com esse voto, aderindo aí a esta posição de sabotagem à economia brasileira, né?